Audiolivro Sistema da Chave Mestra, versão original. Introdução, parte 16. As atividades vibratórias do universo planetário são governadas por uma lei de periodicidade. Tudo que vive tem períodos de nascimento, crescimento, frutificação e declínio. Esses períodos são regidos pela Lei dos Setes. A Lei dos Setes governa os dias da semana, as fases da lua, as harmonias do som, da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da estrutura atômica. Ele governa a vida dos indivíduos e das nações e domina as atividades no mundo comercial. A vida é crescimento e crescimento é mudança. Cada período de 7 anos nos leva a um novo ciclo. Os primeiros 7 anos são o período da primeira infância. Os próximos 7 são o período da segunda infância, representando o início da responsabilidade individual. Os próximos 7 representam o período da adolescência. Os próximos 7 representam o período da adolescência. O quarto período marca a obtenção do crescimento completo, vida adulta. O quinto período é o período construtivo, quando os homens começam a adquirir propriedades, posses, um lar e uma família. O próximo, de 35 a 42, é um período de reações e mudanças. E esse, por sua vez, é seguido por um período de reconstrução, ajuste e recuperação, de modo a estar pronto para um novo ciclo de setes, a partir do 50º ano. Aqueles familiarizados com esses ciclos não serão perturbados quando as coisas parecerem dar errado, mas podem aplicar o princípio delineado nessas lições com a plena certeza de que uma lei superior invariavelmente controlará todas as outras leis, e que por meio de uma compreensão e operação consciente das leis espirituais podemos converter todas as dificuldades aparentes em uma bênção. Parte 16. A riqueza é um produto do trabalho. O capital é um efeito, não uma causa. Um servo, não um mestre. Um meio, não um fim. A definição de riqueza mais comumente aceita é que ela consiste em todas as coisas úteis e agradáveis que possuem valor de troca. É esse valor de troca a característica predominante da riqueza. Quando consideramos o pequeno acréscimo feito pela riqueza à felicidade do possuidor, descobrimos que o verdadeiro valor consiste não em sua utilidade, mas em sua troca. Esse valor de troca o torna um meio para garantir as coisas de valor real por meio do qual nossos ideais podem ser realizados. A riqueza nunca deve ser desejada como sendo um fim, mas simplesmente como um meio de atingir um fim. O sucesso depende de um ideal mais elevado do que a mera acumulação de riquezas, e quem aspira a tal sucesso deve formular um ideal pelo qual esteja disposto a lutar. Deve desejar riquezas com propósitos positivos. Com tal ideal em mente, os meios e recursos podem e serão fornecidos, mas não se deve cometer o erro de substituir o fim pelos meios. Deve haver um propósito fixo, definido, um ideal. Prentice Mulford disse: o homem de sucesso é aquele que possui a maior compreensão espiritual e toda grande fortuna vem de um poder superior e verdadeiramente espiritual. Infelizmente, há quem falhe em reconhecer esse poder. Esquecem que a mãe de Andrew Carnegie teve que ajudar no sustento da sua família quando eles vieram para a América, que o pai de Harriman era um clérigo pobre com um salário de apenas $200 por ano, que Sir Thomas Lipton começou com apenas 25 centavos. Esses homens não tinham outro poder com que pudessem contar, mas isso não os freou. O poder de criar depende inteiramente do poder espiritual. Existem 3 etapas: idealização, visualização e materialização. Todo grande homem da indústria depende exclusivamente desse poder. Em um artigo na Everybody's Magazine, Henry M. Flagler, o multimilionário da Standard Oil, admitiu que o segredo de seu sucesso é do poder de ver uma coisa em sua integridade.
A seguinte conversa com o repórter mostra seu poder de idealização, concentração e visualização, todos poderes espirituais. Você realmente imaginou para si mesmo a coisa toda? Quero dizer, você realmente fechou os olhos e viu até os trilhos e os trens funcionando? E ouviu os apitos? Você foi tão longe assim? Sim? Quão claramente? Muito claro. Aqui temos uma visão da lei. Vemos causa e efeito. Vemos que o pensamento precede e determina necessariamente a ação. Se formos sábios, chegaremos à conclusão do tremendo fato de que nenhuma condição arbitrária pode existir por um momento e que a experiência humana é o resultado de uma sequência ordenada e harmoniosa. O empresário de sucesso é, na maioria das vezes, um idealista e sempre se esforça por padrões cada vez mais elevados. As forças sutis do pensamento, à medida que se cristalizam em nosso humor diário, é o que constitui a vida. O pensamento é o material plástico com o qual construímos as imagens de nossa crescente concepção de vida. O uso determina a sua existência. Como em todas as outras coisas, nossa capacidade de reconhecê-lo e usá-lo adequadamente é a condição necessária para a realização. A riqueza prematura é apenas a precursora da humilhação e do desastre, porque não podemos reter permanentemente nada que não merecemos ou que não ganhamos. As condições que encontramos no mundo exterior correspondem às condições que encontramos no mundo interior. Isso é provocado pela lei da atração. Como então devemos determinar o que deve entrar no mundo interior? Qualquer coisa que entre na mente pelos sentidos ou pela mente objetiva impressionará a mente e resultará em uma imagem mental que se tornará um padrão para as energias criativas. Essas experiências são, em grande parte, o resultado do ambiente, do acaso, do pensamento passado e de outras formas de pensamento negativo e devem ser submetidas a uma análise cuidadosa antes de serem aceitas. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais, por meio de nossos próprios processos internos de pensamento, independentemente dos pensamentos dos outros, independentemente das condições externas, independentemente do ambiente de qualquer tipo. E é pelo exercício desse poder que podemos controlar nosso próprio destino, corpo, mente e alma. É pelo exercício desse poder que tiramos nosso destino das mãos do acaso e conscientemente formamos as experiências que desejamos. Porque quando percebemos conscientemente uma condição, essa condição acabará por se manifestar em nossas vidas. Portanto, é evidente que, em última análise, pensar é a única grande causa da vida. Portanto, controlar o pensamento é controlar as circunstâncias, condições, ambiente e destino. Como então devemos controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento. Mas o resultado do pensamento dependerá de sua forma, qualidade e vitalidade. A forma dependerá das imagens mentais das quais emana. Isso vai depender da profundidade da impressão, da predominância da ideia, da clareza da visão, da ousadia da imagem. A qualidade depende de sua substância, e isso depende do material de que a mente é composta. Se esse material foi tecido por pensamentos de vigor, força, coragem, determinação, o pensamento possuirá essas qualidades. E, por fim, a vitalidade depende do sentimento com o qual o pensamento está impregnado. Se o pensamento for construtivo, possuirá vitalidade, terá vida, crescerá, se desenvolverá, se expandirá, será criativo, atrairá para si tudo que for necessário para o seu desenvolvimento completo. Se o pensamento for destrutivo, terá em si o germe de sua própria dissolução. Ele morrerá. No processo de morrer,
Ele trará doenças, enfermidades e todas as outras formas de discórdia. Chamamos isso de mal. E quando o trazemos sobre nós, alguns de nós estão dispostos a atribuir nossas dificuldades a um ser supremo. Mas esse ser supremo é simplesmente mente em equilíbrio. Não é bom nem mal. Simplesmente é. Nossa habilidade de diferenciá-lo na forma é nossa habilidade de manifestar o bem ou o mal. O bem e o mal, portanto, não são entidades, são simplesmente palavras que usamos para indicar o resultado de nossas ações. E essas ações são, por sua vez, determinadas pelo caráter de nosso pensamento. Se nosso pensamento é construtivo e harmonioso, manifestamos o bem. Se for destrutivo e discordante, manifestamos o mal. Se você deseja visualizar um ambiente diferente, o processo é simplesmente manter o ideal em mente, até que sua visão se torne real. Não dê atenção a pessoas, lugares ou coisas. Estes não têm lugar no absoluto. O ambiente que você deseja conterá tudo o que for necessário. As pessoas certas e as coisas certas virão na hora certa e no lugar certo. Às vezes não é claro como caráter, habilidade, realização, ambiente e destino podem ser controlados pelo poder da visualização. Mas esse é um fato científico exato. Você verá prontamente que o que pensamos determina a qualidade da mente, e a qualidade da mente, por sua vez, determina a nossa habilidade, bem como a capacidade mental. E você pode compreender prontamente que o aperfeiçoamento de nossa capacidade será naturalmente seguido por um aumento em realizações e um maior controle da circunstância. Será assim visto que as leis naturais funcionam de uma maneira perfeitamente natural e harmoniosa. Tudo parece simplesmente acontecer. Se você deseja alguma evidência desse fato, simplesmente compare os resultados de seus esforços em sua própria vida quando suas ações foram motivadas por ideais elevados e quando você tinha motivos egoístas ou ocultos em mente. Você não precisará de mais evidências. Se você deseja realizar qualquer desejo, forme uma imagem mental do sucesso em sua mente, visualizando conscientemente o seu desejo. Dessa forma, você terá um sucesso convincente. Você o externalizará em sua vida por meio de métodos científicos. Só podemos ver o que já existe no mundo objetivo, mas o que visualizamos já existe no mundo espiritual. E essa visualização é um símbolo substancial do que um dia aparecerá no mundo objetivo se formos fiéis ao nosso ideal. A razão para isso não é difícil. A visualização é uma forma de imaginação. Esse processo de pensamento forma impressões sobre a mente. E essas impressões, por sua vez, formam conceitos e ideais. E, por sua vez, são os planos a partir dos quais o arquiteto mestre irá tecer o futuro. Os psicólogos chegaram à conclusão de que existe apenas um sentido, o sentido do sentimento, e que todos os outros sentidos são apenas modificações desse sentido. Sendo isso verdade, sabemos por que o sentimento é a própria fonte do poder. Porque as emoções superam o intelecto tão facilmente e porque devemos colocar sentimento em nosso pensamento, se desejamos resultados. Pensamento e sentimento são uma combinação irresistível. A visualização deve, é claro, ser dirigida pela vontade. Devemos visualizar exatamente o que queremos. Devemos ter cuidado para não deixar a imaginação correr solta. A imaginação é um bom servo, mas um pobre senhor. E a menos que seja controlada, pode facilmente nos levar a todos os tipos de especulações e conclusões que não têm qualquer base ou fundamento de fato. Todo tipo de opinião plausível pode ser aceitada sem qualquer exame analítico e o resultado inevitável é o caos mental.
Devemos, portanto, construir apenas as imagens mentais que sabemos serem cientificamente verdadeiras. Submeta cada ideia a uma análise minuciosa e não aceite nada que não seja cientificamente exato. Ao fazer isso, você não tentará nada, exceto o que sabe que pode realizar, e o sucesso coroará seus esforços. Isso é o que empresários chamam de clarividência. É quase o mesmo que percepção, e é um dos grandes segredos do sucesso em todos os empreendimentos importantes. Para o seu exercício, tente compreender o importante fato de que harmonia e felicidade são estados de consciência e não dependem da posse de coisas, que as coisas são efeitos e vêm como consequência de estados mentais corretos. De modo que, se desejamos posses materiais de qualquer tipo, nossa principal preocupação deve ser adquirir a atitude mental que traga o resultado desejado. Essa atitude mental é provocada pela compreensão de nossa natureza espiritual e nossa unidade com a mente universal, que é a substância de todas as coisas. Essa compreensão trará tudo o que é necessário para o nosso desfrute completo. Esse é o pensamento científico ou correto. Quando conseguimos produzir essa atitude mental, é comparativamente fácil perceber nosso desejo como um fato já realizado. Um homem pode capturar e soltar uma estrela para girar em sua órbita e ainda assim não ter feito nada tão memorável diante de Deus quanto aquele que deixa um pensamento valioso girar através das gerações. H. W. Becker. Parte 16. Perguntas de estudo com respostas. Do que depende a riqueza? Com base na compreensão da natureza criativa do pensamento. Em que consiste seu verdadeiro valor? Consiste em seu valor de troca. Do que depende o sucesso? Do poder espiritual. Do que depende esse poder? O próprio uso determina a sua existência. Como podemos tirar nosso destino das mãos do acaso? Percebendo conscientemente as condições que desejamos ver manifestadas em nossas vidas. Qual é, então, o grande negócio da vida? Pensar. Por que isso é assim? Porque o pensamento é espiritual e, portanto, criativo. Controlar conscientemente o pensamento é, portanto, controlar as circunstâncias, condições, meio ambiente e destino. Qual é a fonte de todo mal? Pensamento destrutivo. Qual é a fonte de todo bem? Pensamento científico correto. O que é pensamento científico? Um reconhecimento da natureza criativa, da energia espiritual e nossa capacidade de controlá-la. Os maiores eventos de uma época são seus melhores pensamentos. É a natureza do pensamento encontrar seu caminho para a ação. Bovy. Obrigada por me acompanhar até aqui no audiolivro Sistema da Chave Mestra, versão original. Agradeço a sua presença. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, seu comentário e aguardo você na parte 17 desse nosso livro. Até o próximo vídeo.